E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo do gás de Van der Waals, tratando agora do efeito atrativo da força de interação entre as moléculas do gás. Conforme vimos no vídeo anterior, essa força atrativa tem intensidade máxima em uma distância intermolecular pouco maior que R0, caindo rapidamente a zero a partir daí, conforme eu ilustro no gráfico. A partir dessa consideração inicial, imagine, portanto, uma molécula do gás de Van der Waals localizada no interior do recipiente e cercada pelas demais moléculas do mesmo. Tais moléculas estão distribuídas de forma uniforme e isotrópica no espaço e estão a uma distância da molécula central da ordem de R0. Analisando a figura 1, analisando as forças atrativas, vemos que o efeito resultante delas é nulo. O mesmo não ocorre para as moléculas do gás de Van der Waals que estão interagindo com as paredes do recipiente. Moléculas que, inclusive, fazem parte do cálculo da pressão. Para essas moléculas, somente as moléculas do gás localizadas no hemisfério traseiro, numa faixa de espessura da ordem de 2R0, interagem, gerando em cada uma delas uma força resultante atrativa que atua no sentido oposto ao das forças de pressão, ocasionando, portanto, uma redução da pressão interna. A partir dessa análise, nós podemos, portanto, construir a seguinte relação de proporção. Essa força atrativa, a sua intensidade é diretamente proporcional ao número de moléculas existentes nesse hemisfério traseiro, número que é diretamente proporcional a essa razão do número de moléculas por unidade de volume. Ao mesmo tempo, a força atrativa é diretamente proporcional à quantidade de moléculas que estão interagindo com a parede. Quantidade que também é diretamente proporcional a essa razão, ao número de moléculas por unidade de volume. Portanto, combinando essas duas análises, eu posso afirmar que a intensidade da força atrativa é diretamente proporcional a Nzinho ao quadrado. Agora, como a força é diretamente proporcional à pressão, eu posso afirmar, portanto, que essa redução de pressão, observe a expressão que eu estou montando, é diretamente proporcional a Nzinho elevado ao quadrado. Perceba que A é uma constante positiva característica do gás analisado em questão. Logo, eu posso escrever que essa redução de pressão fica dada por menos Azinho, que multiplica Nzão quadrado sobre o volume ao quadrado. Agora, considerando 1 mol do gás de Van der Waals, eu posso escrever que essa redução de pressão ΔP, expressão também conhecida como copressão, é igual a menos Azinho sobre o volume molar ao quadrado. Então, eu estou considerando a partir de agora que eu tenho exatamente 1 mol do gás de Van der Waals. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir da análise realizada. Agora, conforme vimos no vídeo anterior, quando levamos em consideração apenas o efeito repulsivo da força de interação molecular, a pressão P, considerando 1 mol do gás de Van der Waals, é igual a RT sobre o volume molar menos o covolume B. Acrescentando nessa expressão o efeito da redução de pressão, a gente obtém, portanto, que a pressão P é igual a RT sobre V menos B menos Azinho sobre o volume molar ao quadrado. Logo, a pressão P mais Azinho sobre o volume molar ao quadrado é igual a RT sobre V menos B. Consequentemente, a equação de estado para um gás de Van der Waals fica dada por P mais Azinho sobre V quadrado, que multiplica
Vzinho menos B igual a R vezes T. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. A partir dela, nós podemos recuperar agora a equação de estado de um gás ideal. Conforme vimos em vídeos anteriores, um gás é considerado um gás ideal quando o volume ocupado por ele é grande o suficiente, portanto, nós temos um volume molar elevado, ao mesmo tempo em que a temperatura do gás é suficientemente elevada. A temperatura possui um valor elevado, acima de um valor crítico. Levando essas duas considerações na equação de estado do gás de Van der Waals, vemos que a pressão P somada com o termo Azinho sobre V quadrado é aproximadamente igual a P, pois quando o volume é elevado, esse termo se torna desprezível na soma e, portanto, a gente obtém aproximadamente P. Ao mesmo tempo, o volume molar menos o covolume B, sendo V um volume elevado, é aproximadamente igual a V. Logo, levando estes dois resultados na equação de estado de Van der Waals, aliado ao fato de que a temperatura é elevada o suficiente, vemos que a pressão P vezes o volume molar V é igual a R vezes T, conforme era de se esperar. Sendo assim, a gente obtém o comportamento real de um gás, ou se você preferir, o comportamento de um gás de Van der Waals, quando o volume ocupado pelo gás é pequeno, ou seja, quando nós temos gases condensados, aliado ao fato de que a temperatura é menor, é baixa o suficiente. Muito bem, vamos agora analisar a equação, o gráfico das isotermas de Van der Waals. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos considerar, portanto, nessa análise, um gás de Van der Waals, ou seja, um gás submetido a uma temperatura suficientemente baixa e condensado, com um volume molar pequeno. A equação de estado de Van der Waals completa aqui se encontra. Antes de iniciar essa análise, vamos recordar o resultado obtido no vídeo anterior. Ao levarmos em consideração apenas o efeito repulsivo da força de interação entre as moléculas do gás, a gente obteve essa equação de estado. Logo, as isotermas de Van der Waals, naquele momento, continuam sendo hipérboles, só que agora a assíntota vertical se desloca para o covolume B, conforme eu ilustro no quadro. Levando em consideração agora os dois efeitos, o efeito atrativo e o efeito repulsivo da força de interação entre as moléculas, a gente obteve a equação de estado de Van der Waals. Ao analisá-la, para que a gente possa ter uma ideia qualitativa da curva de uma isoterma, a gente nota o seguinte: se você definir um valor de pressão fixo, por exemplo, a pressão atmosférica local, então vamos admitir que a pressão permanece constante. Se você multiplicar todos os termos da equação de estado por V elevado ao quadrado, você vai obter aqui um termo com V ao cubo. Ou seja, você obtém uma equação do terceiro grau no volume V, definindo aí uma pressão P0 e uma temperatura fixa suficientemente baixa. Sendo assim, nós podemos esperar 3 raízes reais para o volume molar Vzinho. Agora, vimos há pouco que a expressão acima surgiu dessa igualdade. A pressão P é igual a RT sobre V menos B, menos Azinho sobre o volume molar ao quadrado. Portanto, aparece nessa igualdade, conforme vimos há pouco, a redução no valor da pressão. Portanto, redução no valor da pressão. Portanto, comparando
essa expressão com essa expressão, vemos que no eixo vertical, no eixo das ordenadas, há uma redução no valor da pressão dada por A sobre Vzinho ao quadrado. Portanto, a queda no valor de pressão perto do covolume B é mais acentuada, aliado ao fato de que nós temos 3 raízes reais para o volume molar Vzinho para um mesmo valor de pressão. Consequentemente, para uma temperatura suficientemente baixa, nós podemos esperar um comportamento qualitativo aproximadamente igual a esse. Então, nós temos uma queda mais acentuada no valor da pressão, devido a essa redução, e a partir daí, nós temos as 3 raízes reais para o volume V. Muito bem? Então, perceba que ao definir um valor de pressão P0, eu obtenho justamente 3 raízes reais para o volume molar V para uma temperatura T suficientemente baixa. Então, observe no quadro o gráfico qualitativo de uma isoterma de Van der Waals. Muito bem? Agora, vamos para o outro extremo. Se nós considerarmos agora que o gás de Van der Waals está tendendo, o seu comportamento está tendendo ao comportamento de um gás ideal, a isoterma a gente já conhece muito bem. Então vamos imaginar agora que eu tenho uma temperatura mais elevada, acima de um valor crítico, e nós temos um volume molar elevado. Então nós temos um gás rarefeito dentro do volume V em altas temperaturas. Quando a gente vai para esse limite, né, vamos imaginar aqui que a gente tem uma temperatura T1, então aqui nós temos o volume molar Vzinho. Essa curva, nesse extremo, ela vai ficar aproximadamente dessa forma. Portanto, nós devemos caminhar gradativamente da isoterma de Van der Waals para a isoterma de um gás ideal nessa transição. Para construir esse gráfico direitinho para você, eu vou desenhá-lo, vou prepará-lo antes, já estou de volta. Analisando, portanto, qualitativamente o gráfico em questão, vemos que, vamos reforçar os pontos, para um gás de Van der Waals, ou seja, um gás condensado que ocupa um volume molar pequeno a uma temperatura suficientemente baixa, um mesmo valor de pressão define 3 valores de volume. Nós temos o volume V1, o volume V2 e o volume V3. E aqui nós temos o comportamento qualitativo da isoterma de Van der Waals no valor T1. Agora, se o comportamento do gás de Van der Waals se aproxima do comportamento de um gás ideal, ou seja, se a temperatura agora é elevada, acima de um valor crítico, e o volume molar é elevado, a gente obtém essa isoterma, conforme vimos em vídeos anteriores. Note agora o processo de transição. À medida que você eleva a temperatura, esses 3 volumes V acabam convergindo para um mesmo ponto crítico C, que define a isoterma na temperatura crítica representada por Tc, de forma que, acima desse valor, nós temos a isoterma de um gás ideal e abaixo desse valor, nós temos a isoterma do gás de Van der Waals. Agora, note o seguinte, os pontos críticos de cada isoterma estão localizados sobre uma curva, cuja equação nós vamos determinar agora, com o intuito de obter, de forma geral, o valor da pressão no ponto crítico C, o valor do volume molar Vc e o valor da temperatura crítica Tc. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão, onde a pressão P já está isolada. Então, nós temos que a pressão P é igual
ART sobre o volume molar V menos o covolume B, menos Azinho sobre o volume molar ao quadrado. Se tratando de um ponto crítico, eu vou derivar a pressão P em relação ao volume V e vou igualar a zero. Então vamos lá. A derivada da pressão P em relação ao volume molar V é igual a zero. Sendo assim, nós temos que a derivada em relação ao volume V de RT sobre V menos B menos a derivada em relação ao volume V de Azinho sobre V quadrado é igual a zero. Muito bem? Bom, R vezes T é uma constante, eu retiro da derivação. Então, nós temos R vezes T vezes a derivada em relação ao volume V de 1 sobre V menos B, menos Azinho que multiplica a derivada em relação ao volume V de 1 sobre V quadrado. E tudo isso é igual a zero. Logo, R vezes T que multiplica. Nós temos aqui a derivada em relação ao volume V de 1 sobre V menos B, ou seja, nós temos a derivada de V menos B elevado a menos 1. Então, eu vou aplicar a regra do expoente aqui. Então, nós temos menos 1, que multiplica V menos B elevado a menos 2, vezes a derivada do termo dentro do parênteses em relação ao volume V. Essa derivada é 1, portanto, a gente fica com essa expressão. Agora, menos Azinho que multiplica a derivada em relação a V de V elevado a menos 2. Logo, menos 2 vezes V elevado a menos 3. E tudo isso é igual a zero. Sendo assim, a gente obtém que menos RT sobre V menos B ao quadrado, então menos RT sobre V menos B ao quadrado, aqui mais 2Azinho sobre V ao cubo é igual a zero. Agora, note o seguinte, perceba que R vezes T sobre o volume molar menos B é igual a pressão P mais Azinho sobre V ao quadrado. Portanto, eu vou levar essa igualdade, vou trazer essa igualdade para cá. Note que RT sobre V menos B, então aqui eu vou ficar com 1 negativo sobre V menos B. Este termo vai multiplicar justamente RT sobre V menos B. Então, este termo está multiplicando a pressão P mais Azinho sobre V quadrado. Muito bem? Mais. Aqui, perceba o seguinte, mais 2Azinho sobre V ao cubo é igual a zero. Eu jogo esse termo para lá, ele vai positivo, portanto eu posso fazer isso aqui, ó. Este termo é igual a 2Azinho sobre V ao cubo. Então observe no quadro até aqui o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado. Vamos agora isolar a pressão nessa igualdade para que a gente possa obter P em função do volume molar Vzinho, que traduz essa curva, a curva dos pontos críticos. Sendo assim, nós vamos encontrar. Eu vou representar, portanto, essa pressão por P' para diferenciar da equação de estado de Van der Waals. Muito bem? Então, eu vou passar V menos B multiplicando e este termo vai subtraindo. Logo, P' é igual a 2Azinho, que multiplica V menos B sobre V elevado ao cubo, menos Azinho sobre V elevado ao quadrado. Logo, essa pressão P' fica dada por, perceba o seguinte, 2Azinho V sobre V ao cubo. Então, 2Azinho sobre
v quadrado. Agora, menos 2ab sobre v ao cubo. Menos 2ab sobre v ao cubo, menos a sobre v quadrado. Logo, P' em função do volume molar V é igual 2a sobre v quadrado menos a sobre v quadrado, vai dar azinho sobre v quadrado menos 2azinho b sobre v elevado ao cubo. Então eu reforço. Essa igualdade representa como a pressão varia com o volume molar V, respeitando essa curva. Logo, nós temos aqui justamente a equação da curva dos pontos críticos. Agora, eu preciso determinar a pressão, o volume e a temperatura no ponto C. Como C também é um ponto crítico dessa equação, eu vou derivá-la em relação ao volume e vou igualar o resultado a zero. Então vamos lá. Eu vou escrever novamente essa expressão no quadro, tomar a derivada em relação ao volume V e igualar a zero. Então vamos lá. P' em função do volume V é Azinho sobre V quadrado menos 2Azinho Bzinho sobre V elevado ao cubo. Derivando em relação ao volume e igualando a zero. Então, a derivada da pressão P' em relação a V é igual a zero. Logo, nós temos Azinho que multiplica a derivada em relação ao volume V de V elevado a menos 2. Portanto, a gente obtém menos 2 vezes V elevado a menos 3 pela regra do expoente. Menos 2Azinho Bzinho que multiplica a derivada de V elevado a menos 3 em relação a V, regra do expoente. Menos 3 que multiplica V elevado a menos 4. E tudo isso é igual a zero. Então, o primeiro termo nos fornece menos 2Azinho sobre V ao cubo. Aqui a gente obtém mais 6. Então, mais 6 Azinho Bzinho sobre V elevado à quarta igual a zero. Eu vou jogar esse termo para lá e vou igualar as frações. Então, nós temos essa igualdade. Eu vou simplificar Azinho, vou simplificar V ao cubo, vou dividir todos os termos por 2. Com isso, a gente obtém que 1 é igual a 3Bzinho sobre V. 3Bzinho sobre V, logo, o volume molar no ponto crítico é 3 vezes o valor do covolume B. Agora, para determinar a pressão associada, então vamos colocar aqui, ó, que nós temos a pressão no ponto C e acabamos de determinar o volume no ponto C. Bom, como eu conheço a equação dos pontos críticos, se eu sei o volume no ponto C, eu determino a pressão no ponto C substituindo este valor aqui. Logo, então vamos separar os cálculos. A pressão em C é igual a Azinho sobre o volume em C ao quadrado, então 9B ao quadrado, menos 2Azinho Bzinho sobre V ao cubo. Então, nós temos 27 vezes B elevado ao cubo. Bom, eu vou simplificar aqui o B, então fica 2Azinho sobre 27B quadrado. Então, eu simplesmente dividi B por B. Logo, aqui a gente obtém, então, 27B quadrado como denominador comum. 27B quadrado dividido por 9B quadrado vai dar 3 vezes A, 3A.
e aqui simplesmente menos 2Azinho. Logo, a pressão no ponto crítico C, ela fica dada por, então nós temos A sobre 27B². Então, A sobre 27 vezes Bzinho elevado ao quadrado. Observe no quadro o resultado obtido. Agora, a temperatura no ponto crítico. Perceba que eu conheço o volume, eu conheço a pressão. Logo, eu posso jogar o volume e a pressão na equação de estado de Van der Waals para determinar a temperatura Tc. Então vamos lá. Já substituindo aqui. Então nós temos que a pressão P, ela é A sobre 27B². Então A sobre 27B² é igual a R vezes a temperatura no ponto crítico. Eu vou deixar simplesmente RT por enquanto. Isso é igual a Vzinho menos B, o volume no ponto crítico é 3B, 3B menos B, 2B. E agora menos Azinho sobre o volume molar ao quadrado, então 9B². Então aqui nós temos 9B². Eu vou dividir todo mundo por B. Então observe atentamente o quadro. Eu vou simplificar B nessa expressão, na verdade. Então aqui fica B elevado à primeira potência. Aqui o B desaparece. B elevado à primeira potência. Portanto, R vezes T sobre 2 é igual a A sobre 27B, A sobre 27B, mais A sobre 9B. Então, mais A sobre 9B. Eu vou multiplicar por 3, numerador e denominador. Então, 3A e 9 vezes 3, 27. Então, 27B. Logo, R vezes T sobre 2 é igual a 4A sobre 27B. Enfim, a temperatura T do ponto crítico, ela é dada por 8A. Então, nós temos 8 vezes A sobre 27 vezes R vezes B. Enfim, observe no quadro o resultado obtido, todo o cálculo realizado. Então, perceba a importância de determinar a temperatura crítica Tc. A partir dela, o gás se comporta como um gás ideal e abaixo dela, o gás se comporta como um gás de Van der Waals. Perceba que o valor da temperatura crítica depende de características associadas ao gás que está sendo estudado, pois aqui aparece Azinho e Bzinho, que são constantes características do gás em questão. Observe uma última vez no quadro os resultados obtidos, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.